14, 15 anos que eu passei no teste do Grêmio. Eu fiquei morando lá, sozinho, tá? Meu pai tinha que me bancar lá numa casa de jogadores que tinha passado no teste e tal. E tinha que pagar, por exemplo, assim, 250 na época. Eu até lembro o valor, eu lembro, 250. Meu pai não tinha condições de pagar o 250, porque ele ganhava pouco, né? E eu acabei largando a padaria ali, acabei largando o meu salário, minha vida aqui, pra tentar ser jogador de futebol, isso aos 14 anos. Acabei me lesionando, já novo, já lesionei a virilha, e a pubis, né? Na época eu achava que era a virilha, mas no fim foi pubis. Aí tive que ficar um ano sem jogar futebol, mas tive bons momentos lá, no Grêmio. Mas meu pai, como ele não tinha condições de me bancar lá, o treinador, que gostava de mim, gostava do meu estilo de jogo, ele ajudava, né? Na medida do possível. Eu vou contar algumas histórias pra vocês do tempo que eu estava em Porto Alegre mesmo. Em Canoas, tá? Não é nem em Porto Alegre, eu estava em Canoas, que é a cidade vizinha de Porto Alegre. Como vocês já estão conhecendo aí, foi uma trajetória de muita dificuldade financeira. E lá, como eu não tinha nada, eu vivia tipo de meu pai mandar uma grana lá pro cara onde a gente morava pra comprar comida, comprar pão, enfim. E pra eu ir realmente pro Grêmio, o Grêmio bancar a minha estadia, bancar tudo, né? Eu ser jogador realmente do Grêmio, que eu tinha passado no teste, só que a gente chama de piloto. Tu fica no piloto um ano. A gente disputava campeonato lá, né? Vestindo a camisa do Grêmio e tal. Mas como muitas crianças tentando ter a vida de ser jogador, eles faziam isso. Era uma forma de piloto. A gente tinha que ficar treinando no clube, mas o clube não bancava nada. Então meio que eu tinha que ficar um ano lá na luta, na raça, para tentar depois eles querer ficar comigo, tá? Não é certeza que eu ia ficar um ano e ia dar tudo certo e ia virar jogador. Enfim, daí diante desses mais ou menos uns 6 meses ali, 8 meses que eu fiquei morando em Canoas, ficou eu e mais 15 homens, né? Adolescentes, numa casa de 2 quartos. Então era tudo um em cima do outro, tudo o famoso, a gente chama de várzea, né? Tipo uma várzea, tudo largado. Eu lembro assim alguns trechos que eu tenho na mente. E chegou um dos dias assim que chegou de manhã. Lembrando, dos 15 crianças que tinha lá, cara, acho que só uns 5 que os pais ajudavam. O resto era tudo pobre, assim, né? Condições baixas, né? E eu era um desses aí. Enfim, aí como os 5 que ajudavam pra bancar 15 crianças, não dava, faltava comida. E teve alguns momentos lá que a gente teve que sair de manhã nas padarias, aí se dividimos, né? Os 2 para um lado, 2 para o outro. Aqueles que não ajudavam tanto, pra ir nas padarias pedir pão. E a gente pedia pão, recebi vários não também, E enfim, eu comia pão seco e café sem leite, só café preto e pão seco. Não tinha nada pra passar dentro do pão. Isso é uma das lutas que eu tive já com 14 anos, assim, morando sozinho. Aí vocês vão perguntar assim, por que tu não voltou pra casa? Já tinha teu emprego, já tinha tua vida estava de boa. Porque eu sempre busquei algo a mais, né? Eu, obviamente, como eu tinha passado no teste, pensei, pô, e se eu for jogador de futebol, entendeu? Vou mudar a minha vida e da minha família. Então por esse motivo a mais, assim, que eu, vamos dizer assim, sofri, né? Não cheguei a passar fome, nós passamos necessidade, né? Mas eu acho que tudo faz parte. Eu costumo até falar hoje no meu Instagram, nas lives, né? Eu acho que se tudo desse certo lá atrás, hoje eu não estaria onde eu tô. Então deram muita coisa errada pra hoje, graças a Deus, estar onde eu tô, né? Viver o que eu vivo hoje. E uma das dificuldades que eu passei me fizeram se tornar um homem mais forte, né? Na vida, assim, né? Diante das dificuldades, me fizeram tornar mais forte emocionalmente falando, assim, né? Enfim, passando esse tempo, me machuquei, voltei pra Itajaí. O que eu sabia fazer da vida? Isso, tá? Já tinha largado a escola. Voltei, comecei a estudar no Vitor Meirelles ali, né? No primeiro ano, voltei a estudar e voltei pra padaria. Pensei, não, agora deu, larguei bola, não quero mais saber disso. Passou um tempinho depois, abri o teste no Inter. O que eu fiz? Larguei tudo de novo, vou lá fazer teste no Inter. Passei no teste do Inter. Fiquei lá mais 6 meses e não com tanta dificuldade como foi ali na época de Canoas lá. Mas aí eu acabei me lesionando. Lesionei feio o pubis, já com 14 para 15 anos ali. E aí tive que realmente abandonar, porque eu não conseguia nem estar na bola, não conseguia nem correr. Aí eu pensei, mano, já foda-se mesmo, vou largar esse cage
vou tocar minha vida em Itajaí, já era, entendeu? Se for pra dar, vai dar lá em Itajaí. Isso era... As pessoas falavam na minha, e eu fui crendo naquilo. Se fosse pra dar certo, daria aqui. Se fosse pra dar certo, daria aqui. Não precisava sair da minha cidade pra dar certo. É isso que eles me falavam e eu acreditei muitos anos assim, nessa fala, né? E voltei. Aí comecei a namorar, né? Comecei toda a história de namorar e tal. Fui trabalhando, sempre acrescentando, ano após ano ganhava um aumento, porque eu sempre fazia algo a mais. Aí depois eu comecei a aprender a fazer bolo. Como é que fazia bolo? Bolo simples, né? Que aqui na minha região aqui a gente fala bolo simples, que é o bolo neutro, né? Bolo de baunilha, assim. Depois eu aprendi a fazer nega maluca, isso sendo padeiro, ganhando só, tipo ali, eu ganhava, acho que eu ganhava já 150 por semana já. Os padeiros na época eu ganhava muito por semana, né? Todo sábado já pegava o dinheiro ali. Não existia Pix, não existia nada disso, era dinheiro vivo mesmo. Aí eu fui e comecei a fazer algo a mais, que eram os bolos. Até um certo momento que eu falei pro cara lá, assim, pô, quanto é que teu confeiteiro ganha? Acho que na época ele ganhava, acho, 1.500. Eu falei assim, ó, se tu me der mais 500 do que eu ganho, eu faço os bolos pra ti. Daí ele falou assim, mas tu vai dar conta? Eu falei, não, deixa, vamos fazer um teste aí e tal. Ele falou, não, fechou, tu vai ser ajudante dele então. Vai ser ajudante do confeiteiro lá. E eu fui aprendendo, fuçando, fui aprendendo. Chegou um momento que o confeiteiro lá recebeu outra proposta melhor, eu entrei no lugar dele. Eu me tornei confeiteiro, que pra quem não entende, confeiteiro é o cara que faz os doces, os salgados, né, as tortas, enfim. Então com 15 anos eu já era confeiteiro, já tirava mais ou menos uns 1.700, 1.800 por mês, né. Eu já tava num nível bem bacana, assim, já. Aí eu fui arriscar eu sonhava muito ter um carro, né, meu, né, mas eu tinha só 15 anos, então, pra vocês verem, como eu comecei minha vida tão cedo, né, correndo atrás, com 15 anos eu achava que já tinha 20, já queria ter carro, já queria ter moto, e meu pai louco, né, ele sabe disso, ele tirou uma bis pra mim, na época, eu lembro, eu já tinha 15 anos já, tirou uma bis e falou assim, ó, meu filho, só vai andar final de semana, tá? Eu disse, não, pai, fechou? Pô, show de bola. Então eu já destinava um pouco do meu salário já pra bis, né, ali, pras roupas e tal. Então eu já tinha, vamos dizer assim, já tinha um bem, já tinha um compromisso. E graças a Deus nunca fui pego em blitz, nunca nada, tá? Eu sempre andava muito bem. E quando eu comprei essa bis, logo em seguida eu sonhei em ter um carro, que eu ganhava legalzinho ali. Como eu morava com meu pai não exigia um valor pra ajudar em casa, né? Meu pai conseguia, tipo, manter a casa ali. Às vezes eu fazia uma graça, né? Comprar uma pizza, outra, uma coisa assim. Mas nada de eu dar parte do meu salário pro pai bancar a casa, né? Nisso, graças a Deus, nunca faltou nada, assim. Sempre na dificuldade, mas nunca faltou, tá ligado? E ele me incentivou. Pô, meu filho, né? Investe, guarda o dinheiro. Eu falei, ah, pai, pô, eu queria ter um carro, não sei o que, não sei o que. E na época ele tinha um Golf GL 1.8. O ano eu não lembro, tá? O ano eu não lembro exatamente que é o carro. Mas ele falou, meu filho, é o seguinte, pra te dar um incentivo aí, o pai recém pegou esse carro aí. É os Golfs antigos, né? Os Golf quadradinhos chamava, né? Faz o seguinte, tu só assume a parcela, eu lembro até a parcela, ela é 372 a parcela. Eu falei, não, pai, fechou. Eu já pago 200 e pouco da bis, 300 aqui, fechou. E vai sobrar dinheiro. Então com 15 para 16 anos já ali, mais ou menos, já tinha já carro e moto. Pagando, né? A bis eu tava pagando e o carro pagando, não tava quitado ainda. Com basicamente ali 17 para 18 anos, aí eu tinha outro sonho, né? Eu sempre fui movido a sonho. Por isso que é importante, tá? Você sonhar com algo a mais. Por mais que seja material, na minha época sempre foi coisas materiais, assim, o sonho, né? Tem que sonhar, entendeu? O que te move é o que te faz acordar, correr atrás, lutar, estudar, aprender. Então os sonhos sempre tiveram acesos na minha vida, nos assuntos, né? Aí eu sonhava em ter um Astra, né? Então eu vou deixar a foto pra vocês aí. Acho que eu tenho só essa foto do carro. E mais os meus amigos não, né? Que hoje eu não falo com 90% deles, né? Falava assim, tu tá ficando doido, Astra tu vai viver na mecânica, é muito caro ter um